Boa noite. Estamos começando a gravação da aula, não da aula, da preparação da aula do dia 11 de setembro de 2020, sexta-feira. O tópico é teorias da firma, mais objetivamente é uma aula baseada no texto do Ronald Coase, The Nature of the Firm, um texto de 1937. Como a próxima aula abre esse tópico novo do nosso curso, então eu vou fazer uma coisa mais geral. Eu vou mandar para vocês o pacote de textos, né, que começa com Coase e termina com os textos da nossa última aula sobre a firma. Então eu vou mais ou menos apresentar um cenário desse conjunto de textos. Então essa é a ideia, porque um pouco para discutir o que é o plano, né, da discussão teórica em torno desse tema, né? Então, para começar, eu quero apresentar isso. No fundo, eu quero articular um conjunto de mudanças que passa a firma, em particular a que nos interessa neste curso, a firma líder, né, a firma que está ligada a quem dá o tom, dá a dinâmica no sistema. Né, Então, eu queria sugerir uma associação entre a sucessão das revoluções tecnológicas que reconfiguraram o capitalismo global, desde a Revolução Industrial, e qual a conexão entre o tipo de firma, que era o tipo de firma líder, né, de cada uma dessas grandes fases. Então, um pouco para a gente fazer essa revisita, né? Então, o painel das revoluções tecnológicas não é novidade para vocês, né, porque nós lidamos com isso no nosso ponto sobre a inovação, né, onde eu discuti Kondratiev, Schumpeter, né, e Freeman, e mostrei aquele um esquema da Carlota Pérez, né, falando das 5 revoluções tecnológicas que tinham reconfigurado o capitalismo até o início dos anos 90, né, até meados dos anos 90. Então, eu quero começar com essa articulação para a gente ter um senso histórico, né, que é uma premissa para entender dinâmica, né, como muda a firma ao longo do tempo. Né, então, um pouco essa é a... Então, eu tomei a liberdade de trazer esse esquema que está no livro do Freeman, Economics of Industrial Innovation, né, que é uma... e aqui é uma coisa muito simples, mas então eu insisto, né, que eu só quero construir esse arcabouço teórico, né, então aqui ele faz, né, é um esquema que está na tabela 3.5, né, desse livro. Ele discute um conjunto de características, uma coisa muito esquemática, mas é um esquema muito rico, né, assim, evidente que todo esquema tem um perigo da simplificação, etc. Mas esse esquema é muito rico pela quantidade de coisa que tem para ser desenvolvido, né? Então, a sugestão aqui ele mostra a primeira revolução tecnológica, a revolução industrial, né, que vai de aproximadamente 1770, né, até 1840, na periodização dele. Ele chama isso do Kondratiev da mecanização inicial, né, que as indústrias líderes são da área têxtil, a matéria, né, o fator-chave é o algodão, o ferro-gusa. E, ok, então agora a minha questão para essa aula nossa é essa coluna 8, né? Organização das firmas e formas de cooperação e competição. Cooperação e competição, né? Firmas, né? Então, na primeira Revolução Tecnológica, até 1840, as firmas são quase, né, são empresários individuais e pequenas firmas, né, quer dizer, que
com até 100 empresários, né? Competição entre eles, né, Xalmano? O capital é local, a riqueza é individual, então que firma? É a firma, né, aos olhos de hoje, pequenas, né, quer dizer, em torno de 100 empregados, etc, etc, né, Xalmano? A segunda revolução tecnológica, né, vai de 1830 a 1890, nessa periodização do Freeman, é a era do vapor, né? Energia a vapor. As indústrias líderes são as indústrias produtoras das máquinas a vapor, né, e aqui começa a ter coisa mais, né? Máquinas, ferramentas, ferro, equipamento ferroviário, etc, etc. O fator-chave, carvão. Aqui, na coluna da organização das firmas, é o ápice da competição de pequenas firmas, né? Mas começa a aparecer grandes firmas, firmas maiores, né? Agora empregando na casa do milhar e não na casa das centenas, né? Na medida que as firmas crescem, começa a aparecer sociedades por ações, começa a aparecer sociedades limitadas, né? Então, uma forma de lidar com maiores investimentos maiores, maior capacidade de tomada de risco, etc, etc. Então, na terceira fase, que vai em torno de 1880 até o início da Segunda Guerra Mundial, a era que ele vai descrever como da maquinaria elétrica pesada, né, que são os setores líderes: engenharia elétrica, maquinaria elétrica, aço é importante, química é importante, química pesada, química sintética, né, fator-chave o aço, né, e aqui, de 1800, atenção, isso aqui é muito importante, que o livro do Chandler é um livro que está discutindo esta fase, né, que eu já vou apresentar. A emergência das firmas gigantes, né, cartéis, trustes, fusões. As estruturas de mercado agora típicas passam a ser os oligopólios e os monopólios, né, quer dizer, regulação ou propriedade estatal dos monopólios naturais, né, concentração da atividade bancária e a era do capital financeiro, né, a emergência de uma camada média especializada de gerência nas grandes empresas, né, na terceira fase. A quarta fase corresponde à Segunda Guerra, né, o período posterior à Segunda Guerra Mundial, vai dos anos, né, um pouquinho, 45 até o início dos 90, e a fase, Freeman vai chamar de a fase da produção em massa fordista. Setores líderes são automóveis, caminhões, tratores, aviação, bens de consumo duráveis, fator-chave, energia, principalmente petróleo. E é um momento de competição oligopolística. A grande empresa passa a ser a grande empresa transnacional, corporações multinacionais, né, que se apoiam, né, em desenvolvimento do investimento direto no estrangeiro, né, e fala de mecanismos de subcontratação, subcontratação à distância, né, que é uma crescente integração, concentração, divisionalização e controle hierárquico. Então, enfim, na quarta fase, depois da Segunda Guerra Mundial, a era das multinacionais, né? E depois, no quinto período, né, que é uma quinta revolução tecnológica, no esquema do Freeman, a revolução das tecnologias da informação e da comunicação, iniciando nos anos 90, aí ele fala de redes de grandes e pequenas firmas, né, que são baseadas em redes, né, computacionais, né, quer dizer, esse livro é de 97, então está no comecinho, né, da internet, comecinho, né, quer dizer, começo da World Wide Web, né, quer dizer, mas já tem, né, quer dizer, já tem impacto sobre, né, a estruturação as formas de cooperação e competição.
atenção, não tem nada de um mundo de pequena empresa, é um mundo de grandes empresas que tem redes com pequenas empresas. Né? E depois, o último tópico do nosso curso vai discutir o que eu sugiro ser uma sexta fase, aberta com a World Wide Web, né? O Big Bang é o World Wide Web. Vamos ir começando, enfim, mas e que as empresas, né, que representam, né, essa fase aí são as empresas como Google, Facebook, Baidu, né, que tem características que a gente vai tratar, né, muitos falam um texto que nós vamos estudar, né, o capitalismo de plataforma, né, então tem outra natureza de firma que é um tópico, né, do nosso último tópico do nosso curso. Então, muito bem. Então, com isso aqui, eu estou querendo, então, associar. Cada fase tecnológica tem um padrão de firma líder, né, diferente e observando. Se a gente faz uma leitura, né, focalizando só a coluna 8, né, nós visitamos os mais variados tipos de firmas e os mais variados tipos de redes de firmas, né, começando com a empresa de menos de 100 empregados lá na Revolução Industrial e chegamos, né, às grandes redes de firmas, as redes de firmas grandes e pequenas, as grandes são transnacionais, característica da quarta fase. Né? E, então, essa transmutação, essa metamorfose é o que eu quero discutir com vocês no próximo tópico. Né, e, no fundo, então, para definir o objetivo, né, eu peguei um parágrafo do World Investment Report, que é o relatório da UNCTAD, disponível na internet, de 2013, que esse parágrafo, eu falo, o objetivo desse tópico, né, o tópico da firma, e do próximo tópico, que é a firma multinacional, no fundo é entender esse parágrafo. Talvez na conclusão da última aula do tópico 3, eu volto com esse parágrafo para perguntar, estamos entendendo melhor o que os autores estão discutindo aqui? Né? Então, isso aqui é um parágrafo de objetivo. Então, o que eles estão dizendo? Como visto na sessão anterior, o comércio, no âmbito das empresas transnacionais, inclui 3 elementos. Isso aqui que é o primeiro. Comércio intra-firma, né? Que além das fronteiras. Né? Então, aqui está falando da empresa multinacional. É uma firma, né? Que está localizada em vários países, portanto, tem fluxos, né? De comerciais dentro da própria empresa. Né? Então, esse é o primeiro. Nós estamos dentro da empresa, né? Dentro do que vai ao longo desse curso, dentro de uma organização, dentro de uma hierarquia. Né? Segundo, tem o comércio governado por contratos entre essas empresas transnacionais e seus parceiros, suas parceiras, que são outras firmas, né? Que é uma non-equity, né? Que são outras, né? Então, não é uma relação com a transnacional com ela mesma, né? É uma relação da transnacional com outras empresas localizadas, né? Então, que tem um contrato entre essa grande empresa transnacional e essas outras, né? Empresas parceiras. Né? E, finalmente, tem transações, né? Também transfronteiras, nas quais as empresas transnacionais são supridas, né? Com insumos por companhias independentes, ou ela serve, né? Quer dizer, essa empresa transnacional
oferta bens para companhias independentes localizadas em outros países. Né, então, aqui, não sei se vocês estão vendo, por isso que o último ponto, eu discuti rede, né, também por isso, né, nós estamos aqui se a transnacional é uma rede, né, é uma firma distribuída em vários países, essa rede que é transnacional tem uma rede de contatos e contratos, né, com outras empresas, e depois tem uma outra rede, né, que ela compra ou vende, né, insumos, né, para cadeias produtivas globais, né, relacionando com companhias independentes. Então, na verdade, a empresa transnacional tem que tomar decisões, né, de como que constitui esse tipo de rede, né, como que ela se relaciona, né, com a palavra contrato aqui está presente, ela é muito importante, como é que ela faz contratos, né, com diversas parcerias. Nesse texto, está sendo 3 níveis, né, estão sendo apresentados e discutidos. Né? Então, no fundo, precisamos ter material teórico para entender o conjunto dessas relações. Né? Então, por isso que a literatura que eu escolhi é essa. Né? Então, eu mandei para vocês, né, esse conjunto de textos, né, peço até desculpa por estar mandando só né, no final da segunda-feira, né, esse vídeo, né, e o material, mas a aula de sexta é só sobre um texto. Nós vamos discutir um único texto. Esse texto do Coase de 1937. Né, então, que tem um papel que veremos. Né, então, é chave e chave na nossa aula também. The Nature of the Firm. Mandei tem uma sequência, né, teórica, né, então depois mandei o livro da Edith Penrose, de 1959, o livro do Chandler, de 77, o livro do Williamson, de 85, atenção, o Coase é prêmio Nobel, o Williamson é prêmio Nobel, mandei um texto do Nelson, quer dizer, um livro do Williamson, né, são 3 livros aqui, né, um texto do Nelson, que deveria ser prêmio Nobel, na minha modestíssima opinião. Depois um texto do Holmstrom e do Roberts, de 98. O Holmstrom é prêmio Nobel. Depois um texto da Lamoureux e colaboradores, de 2003, o Langlois, de 2003, e do Tisse, de 2010, fechando. Né? Então, eu vou mais ou menos falar um pouco do encadeamento entre os textos, porque é o encadeamento dessa parte toda. Né? E eu acho que é legal vocês saberem o que vem, né, para organizar as leituras, né, e entender o encadeamento teórico que eu quero construir, né, com essa. Então, você já sabe mais ou menos onde é que eu quero anunciar, onde eu pretendo chegar, e nós vamos passar, né, nas próximas aulas, né, se não me engano, a primeira é o Coase, a segunda é o Williamson, a terceira é a Penrose e o Chandler, e a quarta é a turma, os 4 últimos textos. Então, vamos pegar né, vários pontos de vistas, né, em torno de 2 abordagens centrais, né, que veremos, né, mas noticiando, né, uma amplitude maior, né, de discussão de teorias da firma que existe. Né? Então, muito bem. Então, o texto da próxima aula é o texto do Coase. Né? Quer dizer, um texto, né? É um texto clássico, né? Vocês verão, à medida, né, que nós seguirmos, todo mundo, né, cita, menciona, discute, né, esse texto, The Nature of the Firm. Então, é uma aula só sobre ele, né, e as implicações dele, etc. E ele tem uma pergunta básica que nos conecta com a discussão de mercado, que eu anunciei lá. Né, porque aí o Coase está se perguntando, né, na abertura do livro, né, vocês vão ver isso.
por que toda a coordenação da produção não é feita através do mecanismo de mercado? Né? Por que é que... Então, eu selecionei esse parágrafo aqui como para criar o suspense e provocar a curiosidade de organizar um pouco a nossa conversa em torno dessa... É o que eu vou fazer, né? Dessa grande questão. Ele fala, então, tem duas... Né? No fundo, ele vai discutir. Tem dois mecanismos de coordenação da produção, né? Um que é pelo mercado, outro que é dentro da firma, né? Que é um... eu vou falar, são métodos alternativos de coordenar a produção. E, então, ele está se perguntando, essa é a questão, né? Por que toda a produção não é feita através, né, estritamente do mecanismo de mercado, talvez antecipando aquela figura que o Simon, né, apresentou naquela discussão de mercado que eu fiz, organizações de mercados. Certamente a colocação do Simon tem o Coase, né, quer dizer, por trás, né, quer dizer, por que é que o mercado não resolve tudo? Né? Por que não é tudo? O Marciano não via só vermelho, né? Então, em 1937, o Coase está escrevendo, né, as grandes empresas, né? A era das grandes empresas, dos grandes, né? Das sociedades anônimas gigantes, né? Então, ele foi se perguntar por que aquelas empresas existem, né? Por que elas... Né? Então, abre a discussão, né, de mecanismos alternativos de coordenação da produção, né? Podemos até antecipar que depois vai ser o título de um dos livros do Williamson, né? Markets and Hierarchies, né? Quer dizer, mercados e hierarquias, né? Então, são dois métodos de organizar a produção. Então, os mercados não dão conta de tudo, né? Um pouco essa, né? Então, algo mais é necessário. Então, isso aqui nós estamos botando mais elementos para a discussão da questão do mercado, né? A sua transformação tem esse outro lado também. Então, ele abre com essa questão e depois vai... Então, já antecipando, ele vai dizer... a questão é que, para usar o mecanismo de mercado, isso tem custo. E aí a contribuição do Coase, né? Quer dizer, para se usar o mecanismo de mercado, aqui nós temos que pensar como o empresário, como o dono de uma empresa, como, né, então, para que uma empresa use os mecanismos de mercado para fazer, né, enfim, né, para organizar a produção, ela incorre em custos. Quais custos? E aqui a originalidade do texto do Coase, os custos de produção, os custos de transação, né, que é então, para usar o mecanismo de mercado, há custo, né, custo de transação. Isso que o Coase vai definir, né, e vai, a partir daí, enfim, aí e já antecipo que ele vai dizer que a firma é uma instituição que minimiza custo de transação. Então, com essa discussão, ele, digamos assim, é um texto que é muito importante, porque abre toda a conversa sobre a teoria da firma que nós vamos ter, e, de quebra, apresenta esse conceito de custo de transação, que é um conceito importante na economia, né, em outras áreas. E eu quero que vocês leiam com muita calma a definição do que é custo de transação, porque, né, é o custo para usar o mecanismo de mercado. Não. Vejam bem o que o Coase está querendo dizer. Tema da nossa aula. Então, abrimos com o Coase. Eu quero mencionar que depois o outro texto que eu mandei é o texto da Penrose, é um livro, né, da Edith Penrose, é um texto de pioneiro, chamado, né, a teoria do crescimento da firma, estou com ele aqui, né, The Theory of the Growth of the Firm, né, é um livro de 59, eu estou mandando para vocês a quarta edição, é uma
tem uma introdução longa que eu não li, eu achei, né, quer dizer, hoje. Infelizmente, não tem o que essa terceira edição tem, que é uma introdução nova da Penrose, um prefácio novo, feito em 91, né, 95, onde ela comenta essa literatura toda. Né? Então, ela comenta em particular, vou falar do Coase, ela já fala no livro, né? Mas vai comentar o Chandler, vai comentar, né? Que é um ponto importante da discussão que eu quero fazer. Então, aqui ela está discutindo a grande firma e vai, né, quer dizer, tratar, né, como é que a firma é tratada na literatura. Né, quer dizer, aqui está o crescimento né, do gerenciamento empresarial contra né, a competência empresarial. Enfim, então, como que a firma é organizada internamente é muito importante. E eu tinha cantado a bola lá que, quando eu estava discutindo o Schumpeter, né, falando que a ideia do empresário no Schumpeter vai ser retrabalhada de muitas formas e que a Penrose, né, vai ver a firma como uma entidade que tem serviços empresariais, né, e vai discutir o que são esses serviços empresariais, né, versatilidade, ingenuidade, ambição, capacidade de julgamento, etc. E aí tem todo um raciocínio em torno do... Então, a Penrose vai ser uma autora que vai discutir o crescimento da firma, ela está tratando da grande sociedade anônima, o corporation in English, né, em inglês, né, a grande sociedade anônima, e essa grande empresa, sua capacidade gerencial, e vai ter um elemento muito importante que ela vai discutir o papel do núcleo tecnológico central das empresas, né, e o papel da diversificação, que é seria a ideia de como que a empresa aproveita a economia de escopo. Né? Não é só economia de escala, né? Mas também economia de escopo. Depois, o outro autor é o Chandler, né? Que com o livro chamado The Visible Hand, o subtítulo é Revolução Gerencial no Capitalismo Americano, né? Que é um livraço, né? Que então, estou bem liberado de mandar um livro, que eu acho que é um material de pesquisa fundamental para vocês, né? Porque o Chandler, aí tem uma particularidade, que o Chandler talvez a gente possa identificá-lo como um historiador da empresa. Então, a vida acadêmica dele constitui história de empresas, né? Então, ele vai se formar e vai fazer, né? Vai se apoiar nesse conhecimento para, inclusive, teorizar sobre a firma. Então, esse livro, de 77, é um livro que faz um sumário dessa elaboração dele. Ele está elaborando... tem um livro anterior que é de 62, que se chama Estrutura e Estratégia. São 7 estudos de caso. Ele vai estudar General Motors, DuPont, empresas líderes, né, e aqui ele vai muito mais longe, né, mas está muito apoiado nesse conhecimento. Né, eu selecionei, ele tem um esquema, né, que é muito didático, porque pode ser lido, é um livro de história, né, então contando como a empresa se desenvolve nos Estados Unidos. Então, dá para construir, né, uma história dinâmica, né? Dynamics first, né? Vamos nunca esquecer do nosso ponto 1, né, da sugestão do Doyle. Então, aqui pode ser uma excelente ilustração. O que ele faz, basicamente? Eu tirei aqui uma foto de uma página do índice, né? Começa na parte 2, mas a parte 1 é intitulada Produção e Marketing Tradicionais. Né? Então, o que ele vai basicamente é descrever o que era a economia americana ali no entorno da Guerra Civil. É uma Guerra Civil, né, que vai se encerrar em meados da década de 60, né, do século XIX, né, então, 1866, né, mais ou menos. Né,
Então, que, aliás, é um evento político importante e eu devo ter mencionado na discussão de mercados que é um evento que vai, inclusive, ser um passo na constituição do mercado nacional unificado nos Estados Unidos, né? Até porque não havia mercado de trabalho, né, livre na região sul dos Estados Unidos, escravidão, né? Então, há uma guerra civil para impor, né, o mercado de trabalho livre, né, que é abolindo a escravidão, né, que é uma... E há outros elementos políticos importantes, né, de gerar um Estado federal com capacidade de intervenção mais profunda, né, sobre as unidades da federação, que era um pressuposto para você poder construir ferrovias que cortassem os Estados Unidos, né, da costa leste até a costa oeste, né, então aí há um movimento de... Então, então ele vai, digamos assim, a guerra civil, o resultado da guerra civil é um pressuposto para esse movimento, né? Então, a parte 1 é a descrição, né, do mundo, né, econômico, né, com pequenas empresas, cada uma cuidando da sua parte, né, de uma parte tópica do processo produtivo, etc. E aí, o Xena vai dar muito destaque, na parte 2, à revolução no transporte e na comunicação, né? Então, aqui é basicamente uma discussão das ferrovias, que já são uma tecnologia de ponta, né, que vão... e nós podemos ir lendo aqui como é o processo de construção de um mercado nacional unificado, né, que você precisa ter transporte, né, de comunicação. Ferrovia pressupõe telégrafo, ele vai chamar muita atenção para isso. Né, ferrovia pressupõe finanças mais poderosas, né, para poder... que é uma empresa muito grande, né, então não é qualquer capitalista individual que tem dinheiro para montar uma ferrovia, você precisa... Né, então aí tem transformações em bolsa de valores, etc. E a própria ferrovia é uma empresa de tipo novo, né, então já tem uma mudança gerencial importante, né, porque não é uma empresa que o dono consegue ver tudo, né, não está localizado num ponto, né, por definição está espalhado, né, por todo o território americano, tem, né, vai aparecer uma mudança importante, que é o line and staff, né, então começa a ter um descolamento de uma camada gerencial para poder, né, coordenar um empreendimento do tamanho, né, de uma ferrovia num país, né, como os Estados Unidos. Então, tem toda uma discussão, né, né, as ferrovias, a competição, cooperação, completar a infraestrutura, né, que então, enfim, o final né, aqui, ó, então tem comunicações, né, quer dizer, o resultado é que você tem um serviço postal, compra à distância, né, quer dizer, que é uma tradição grande nos Estados Unidos, telégrafo, que é um pressuposto para a ferrovia funcionar, e telefone. Então, tem uma... aqui tem uma revolução em transporte e comunicação que está na base, no esquema do Chandler, de uma revolução na distribuição e produção, que é a parte 3 do livro. Então, ele vai relacionar, quer dizer, sem essa infraestrutura não haveria essa revolução aqui, né? Revolução no transporte, revolução na distribuição da produção. Discute primeiro a distribuição em massa, né, muda-se o tipo de empresa que vende, né? Então aparece atacadista, aparece loja de departamento, cadeia de loja, enfim, tem toda uma, né, atenção para a economia da velocidade, importante para a gente tratar. E a distribuição em massa está relacionada à produção em massa. Então, as fábricas vão crescer, né? E tem mudanças tecnológicas importantes que ele vai descrever, né? A expansão do sistema fabril, né? Nós estamos partindo em 1870, vamos lembrar disso, né? Então tem uma... então, a parte 3 discute a revolução na distribuição de transporte. A produção em massa e a distribuição em massa estão, né, se desenvolvendo. A parte 4 é a integração da produção em massa e da distribuição em massa. Quem faz essa integração? Uma firma. Então, aqui tem um movimento chave na história do Chandler, que é a hora que
esses movimentos anteriores são integrados numa única unidade produtiva. Então, tem a firma que vai fazer essa integração. Né? Então, aparecem firmas enormes, gigantescas, né? Algumas literalmente monopolistas, né? Como a Standard Oil, né? Na área de produção de exploração, refino e comercialização, né? de petróleo. Né? Você vai aparecer o United States Steel, né? Então, tem um conjunto de firmas completamente integradas, monopolistas, etc. E isso é uma... Né? Então, aqui nós estamos vendo o crescimento do tamanho da firma. E depois, a parte 5, vocês vão ver no livro, é o momento onde a firma cresce e como que evolucionariamente tem que se transformar internamente para dar conta, né, desse crescimento. Mas, então, é a hora da revolução gerencial. E aí aparece um termo chandleriano, que é a emergência da firma multidivisional. Né, que é uma firma constituída por... Né, sempre querer fazer uma analogia biológica, mas a grande firma não é um amebão, né? Quer dizer, assim, como na evolução biológica, né? Quer dizer, na medida que as unidades crescem, ela força especialização, né? Quer dizer, então vai aparecer célula, vai aparecer células que, né? Quer dizer, seres pluricelulares vão começar a especializar órgãos, né? Quer dizer, então o sentido com o tempo, né? Quer dizer, visão, audição, digestão, enfim, então, um conjunto de sistemas, né, se desenvolve, né, com o tempo, cérebro, né, e isso... Então, num certo sentido, a empresa, ao crescer, ela não pode ser aquela pequena empresa lá da Revolução Industrial, que tinha até 100 empregados, expandida, ela precisa ser revolucionada internamente. Então, por isso o subtítulo do livro do Chandler, que é Revolução Gerencial. Né? Então, é uma mudança. E aí a ideia da firma multidivisional. Isso é o Chandler. Depois do Chandler, desculpe, ok, desculpa, falha técnica. Então, depois do Chandler, eu quero trazer o Williamson. Estou mandando um livro, The Economic Institutions of Capitalism. Não é o primeiro livro do Williamson, tem um livro anterior chamado Markets and Hierarchies, né? Então, Coase, né? Quer dizer, puro, né? Quer dizer, aliás, o Williamson vai ser muito importante para divulgar o Coase, né? na comunidade acadêmica. O Coase vai ganhar um prêmio Nobel depois desses dois livros do Williamson. Se não me engano, o prêmio Nobel do Coase é de 1988. Né? Então, o Williamson já tinha, né, publicado tanto Markets and Hierarchies como esse The Economic Institutions of Capitalism. Né, por que o Williamson é super importante, né, para a discussão, inclusive, do nosso primeiro texto? Porque o Williamson vai ser então, no livro, né, no livro dele aqui, vejam só, o capítulo 1, ele já entrega o ouro. Ele desenvolveu tanto o conceito de custo de transação que vai propor a construção de uma economia dos custos de transação. Então, ele vai generalizar muito mais aquilo que o Coase apresentou e que é o tema da nossa próxima aula. Inclusive, tem um encadeamento com a nossa próxima aula, porque eu tenho certeza que enquanto eu estiver apresentando, enquanto vocês estiverem lendo, né, vocês vão pensar em muitas coisas que, né, talvez pensando em limitações da elaboração do Coase, em coisas que são diferentes, etc. E muitas dessas questões, né, o Williamson vai pegar e vai desenvolver. Inclusive, vai ser o centro da minha aula do Williamson, já cantando a bola aqui, vai ser esse tópico aqui, né, das dimensões das transações, né, que são então ele vai, o que o Coase está discutindo, né, como custo de transação, a definição que ele Coase vai dar de transação, o Williamson vai desenvolver e falar, transações têm várias dimensões.
não vou antecipar aqui, então vai fazer essa discussão e vai depois fazer um cotejamento entre essas dimensões das transações com a governança dessas relações contratuais. Então, na verdade, a gente pode dizer que aqui, o Williamson substitui, o ser humano como o homo econômicos, como, como um ser que faz contratos. Então, é uma the contractual man, linguajar ainda muito do mundo muito machista, é uma, enfim. Então, contratual man, o ser humano, contratual, então o ser que faz contratos, então ele vai além da definição básica do econômico, e passando para a ideia de contrato. Então ele vai querer discutir, vai discutir os vários tipos de contratos, então também não é as dimensões das transações estão relacionadas aos cada dimensão vai ter um tipo de contrato diferente e vai discutir a governança das relações contratuais. Um extremo é o mercado, outro extremo é a hierarquia, há um conjunto de situações intermediárias. Isso aqui é muito importante para a gente entender o segundo e o terceiro daqueles pontos do parágrafo que eu li do World Investment Report. Como que a empresa se relaciona com uma multinacional, vai se relacionar com por subcontratação e com fornecedoras. Então, estamos falando de contrato. A palavra contrato estava lá. Williamson e Coase estão por trás. Então, esse é o texto do livro do Williamson, que eu já dizendo que eu vou me concentrar nos capítulos 2 e 3, e ele, então, interpreta, populariza e expande a elaboração do Coase, que é uma cuja transação vai ser aprofundada, aperfeiçoada, ampliada na visão do Williamson, que é prêmio Nobel. Eu acho que é 2010, ou 2012, então é já no século XXI, década mais para frente. Depois tem o texto de 91 do Richard Nelson, um dos pioneiros da elaboração neo-schumpeteriana. Então, é um texto por que as firmas diferem e por que isso é importante. Então, ele vai quebrar essa ideia de um pressuposto lá do pensamento neoclássico tradicional, convencional, introdutório, que tudo é homogêneo, todas assim são iguaizinhas, etc. Ele vai levar isso ao extremo, fala, não, isso é uma... As firmas diferem e por que isso é importante, isso é uma... E aqui o Nelson vai fazer uma síntese que a ideia-chave que eu vou querer trabalhar aqui, ele vai raciocinar com três dimensões, pensando a firma. Pensar na dimensão da estratégia, a dimensão da estrutura e a dimensão da competência, capacitação. Então, aqui vai estar numa literatura que tem uma raiz na Penrose e no Chandler, e vai ter um desenvolvimento que vai nos levar ao que nós vamos discutir com o Thies. Então, esses três elementos vão ser chaves, tem um diálogo grande com a elaboração do Chandler em particular, que ele vai dizer que ele, Nelson, que devia ter dado mais atenção ao Chandler no livro dele, com o Winter. Então, aqui está discutindo, no fundo, como que tem uma... no linguajar do Nelson, também um ponto importante, que toda inovação tecnológica
tem que andar de mãos dadas, né? Quer dizer, tem que estar articulada uma inovação organizacional. É impossível ter inovação tecnológica sem ter inovação organizacional. Então, ele faz uma articulação que é muito interessante, né, Guilherme? Talvez repensando aquele esquema das 5 questões lá do Schumpeter, de 1911, né? Estão chamando que aquela quinta das inovações, que é a inovação que a gente interpreta como inovação organizacional, ela é importante para viabilizar as outras 4, né? Quer dizer, inovações. Um pouco uma interpretação, veremos, né? Quer dizer, do Richard Nelson. Então, ele nos organiza o diálogo com essa turma toda, né? Que é e apresenta, acho que um referencial muito legal. E nessa aula, eu vou, inclusive, trazer um texto, né, para que o Nelson depois tem um texto, revisita esse texto em 2008, se não me engano. É um texto publicado no Seoul Journal of Economics, né, que é então é interessante que tem uma reflexão do que mudou, né, entre 91 e 2008, né, que então, enriquece, né, essa visão dele. Então, depois a gente já passando, né, quer dizer, com o próprio Nelson, nós já estamos, né, na aula final, né, quer dizer, que é uma aula que eu começo com esse texto de 98, né, do Holmstrom e do Roberts, que eles vão revisitar as fronteiras da firma. Então, vão botar em discussão as fronteiras da firma. Eu dei o título dessa última aula, do tópico Teorias da Firma, Metamorfose nas Fronteiras da Firma. Definidas. No fundo, tudo que nós estamos discutindo é onde é que estão as fronteiras, né, e por que é que essa fronteira, se a fronteira expande, a firma está crescendo. Se a fronteira contrai, a firma está diminuindo. E, digamos assim, e a firma é um ser, é um sistema complexo, né, que se movimenta todo o tempo. Né? Se você fotografar a firma no momento, ele tem um tamanho e uma estrutura. No momento seguinte, é uma outra coisa. Né? Se vocês pegarem a história da IBM, por exemplo, a IBM, cada ponto do tempo é uma coisa, produz um produto fundamental, tem uma estrutura diferente. Né? Então, e as fronteiras vão se transformando todo o tempo. Então, acho que é muito interessante, né, esse ponto que eles, né, provocam, né, com esse título, né, então eu estou absorvendo. Então, vocês notem aqui, né, quer dizer, por que as firmas existem, continua, né, quer dizer, sendo uma questão, né, importante. É um negócio tão importante que, né, em 1997, fusão e aquisição é mudança da fronteira da firma. Né, quer dizer, mobilizaram quase 2 trilhões de dólares, né? Quer dizer, então é um negócio fundamental, né? Quer dizer, então a definição das fronteiras organizacionais é chave e faz uma referência, então começou lá no Coase, né? Quer dizer, e depois passou pelo trabalho do Williamson, né? Quer dizer, Markets and Hierarchy, Economic Institution of Capitalism, né? Quer dizer, de 85. Então e esse texto é muito importante, vai ser importante, eu vou tratar na aula, porque ele vai tratar de outras abordagens da teoria da firma, que eu não terei tratado, né? Então vocês já ficam com a notícia, né? A teoria do agente principal e a teoria dos direitos de propriedade, né? E vai ter um diálogo grande com a teoria de custo de transação, né? Tem uma polêmica, né? Com essa abordagem do Williamson em particular, que é muito legal. E, além do mais, apresentar um conjunto de exemplos de relações, né, que não são nem mercado, né, nem é relação de mercado e nem é uma firma. Né? Então, tem uma série de ilustrações que são muito interessantes e nos ajudarão. Depois, é um texto de 2003, a Naomi Lamoureux, né, e autores, para além de mercados e hierarquias. Então, o título já é williamsoniano, né? Então, elas vão buscar, né, uma nova síntese. Basicamente, é um texto que questiona, né, digamos assim, o que eles vão chamar
o Dominant Chandlerian Framework. Né? Então, tem um debate com Chandler. Né? Vale? Valeu? Ainda está valendo? Né? Então, eles são... a Lamoreux é uma historiadora econômica, né? Muito voltada para a questão da inovação, das finanças, da relação de finanças e inovação. O Peter Thiel, até onde eu conheço, é um historiador econômico, então é um texto rico que vai revisitar a história da empresa americana, né, e tenta, né, é uma discussão crítica, né, do Chandler, que é bom para nós. Depois o Langlois, né, também em 2003, né, então aqui já tem, né, o título já tem uma conversa com o Chandler, né, ao invés de visible hand, é the vanishing hand, né, a mão que está, né, desaparecendo, né, a mudança dinâmica do capitalismo industrial, então tem tudo a ver, né, com o nosso jeito, e vai fazer um debate com o Chandler, e, em particular, vai ter uma discussão muito interessante da relação entre mercados e hierarquias. Né? Ele vai chamar a atenção que os mercados mudam. Né? Então, ao mudar, mudam custo de transação, e ao mudar custo de transação, mudam as fronteiras das firmas. Né? Então, é muito bacana para a nossa discussão. E, finalmente, o último texto é um texto do David Teese, que está no... Esse eu já enviei para vocês, naquele Handbook of Economics of Innovation, né, que é editada pela Howe e pelo Rosenberg, é o capítulo 16. Então, basicamente, ele vai fazer uma articulação que é muito legal, né, quer dizer, entre inovação tecnológica e a teoria da firma. Então, faz um vínculo, né, e ele é o autor, talvez mais importante, na ideia de capacitação dinâmicas, etc., que é uma elaboração que tem essa raiz, né, essa genealogia, que parte lá da Penrose, né, aí vem, né, pelo Chandler, principalmente, Nelson, né, enfim, vai ter uma... Então, ele faz uma síntese aqui, a primeira, né, o texto vai além disso, mas então aqui ele está olhando para a grande empresa que se transforma todo o tempo. Né? Então, no fundo, essa... Né, a empresa, para ter acesso, né? Então, em 2010, que é esse texto, né? Então ele vai confirmar aquela discussão nossa inicial, né, da associação entre inovação e lucro, né? Mais especificamente, para que a empresa obtenha lucros acima do normal, né? É uma super lucros, né? Ela tem que inovar todo o tempo, e inclusive isso tem implicações em termos de estrutura interna, né? Então, é um texto que eu acho que é um excelente fecho, né, da nossa conversa. Então, esses os textos do conjunto do ponto, né, que estão insistindo. Né, que nós estamos, na nossa aula do 11 de setembro, do dia 11 de setembro, sexta-feira, né, quer dizer, eu passei a literatura toda, mas é um único texto. Nós vamos discutir só o Nature of the Firm, do Coles, porque tem muita... Né, todo mundo está se apoiando nele, então é bom entender muito bem entendido. Né, porque nós vamos entender uma explicação da origem da firma e vamos entender o conceito de custo de transação. Insisto, né, como eu disse, a partir da contribuição do Coles, um conjunto de obras que, no mínimo, dialogam com a abordagem do custo de transação, né, então, por isso, né, que nós estamos partindo dele. E a discussão que nós vamos fazer nesse ponto todo, de certa forma, nós vamos acompanhar as transformações estruturais que as firmas sofreram e que sofreram as relações delas com os mercados, que aí então entram, né, num conjunto de feedbacks positivos, né, e eu vou tentar sempre, né, provocar vocês a lerem essas transformações à luz, né, da abordagem de sistemas complexos, né, que tratamos na nossa aula do dia 4 de setembro. Né, e tudo isso lembrando que o ponto 3, né, aí então nós entramos na firma multinacional. Né, tem toda uma literatura específica, né, é evidente que nós estamos arranhando, né, que a firma multidivisional do Chandler vai virar multinacional, né, que uma divisão passa para um outro país. Então, né, já tem os elementos, né,
que impulsionam, né, que a pulsão, né, da expansiva, né, quer dizer, digamos, né, que nós discutimos lá à luz, né, da obra do Marx, né, que eu transformei em elementos microeconômicos, né, então essa pulsão, a expansão, né, não conhece fronteira nacional. Então a firma multinacional é retrato e fruto, né, dessa dinâmica que nós tratamos lá. Então, mas só que tem uma particularidade e especificidades que merecem um ponto específico e uma aula específica, mas estão correlacionados, né? Então é isso. Então desejo uma boa leitura, insisto, do texto do Coase, né? E vou mandar o pacote completo, que aí vocês, dependendo do interesse, viajam, né? Quer dizer, mais em direção, enfim, estejam à vontade para passear pelo conjunto dos textos que eu enviei, né? Então, exatamente por isso que eu tomei a liberdade de fazer nessa preparação, nessa discussão, discutir o pacote de textos que nós vamos lidar nas próximas 4 aulas. Então, muito obrigado. Até sexta-feira. Uma boa leitura. Até lá. Boa noite.